se as Forças Armadas assim quiserem, né? Como é que a senhora vê o impacto dessas declarações aqui para o Congresso, em relação ao governo com o Congresso? Acho que não muda em nada na relação do governo com o Congresso, até porque o presidente está correto. E os nossos militares, nossas Forças Armadas querem a democracia. É isso que nós estamos vivendo no momento, uma plena democracia no Brasil. Deputada, e a reforma da Previdência? A senhora acha que dá para pensar em votação, escolha do presidente antes do dia 26, ou realmente vai ficar mais para o fim do mês mesmo? Gente, tudo está sendo construído, né? A gente está em reuniões aí quase que no dia a dia, às vezes 2, 3 por dia, para definirmos isso junto com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Então, há possibilidade de ficar para antes do dia 26? Sim, há possibilidade, estamos trabalhando para isso. A CCJ está, então, na segunda terça-feira já? Também há uma possibilidade. Eu vou conversar com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, hoje ainda sobre isso, né? É claro que para nós do governo, quanto mais rápido começar a tramitação de fato, né, do texto da nova Previdência, muito melhor, tanto para o governo quanto para o país, né? O presidente da Casa, Rodrigo Maia, está muito alinhado nas questões econômicas, nessa agenda econômica conosco. Então a gente sabe da importância de fazer esse processo andar o mais rápido possível. Se a gente quer de fato cumprir aí um cronograma que foi colocado pela gente mesmo, né, pelo governo, para que a gente aprove isso até meados desse ano, né, nesse primeiro semestre, a gente tem que começar aí a colocar as comissões para andar. Líder, é uma previsão de que o presidente, o ministro, venha da Fazenda ao Senado na terça-feira que vem, já está certo isso? Para justamente falar sobre a reforma da Previdência? Não sei. Preciso conversar com ele. Definir a presidência será o deputado Francisquini? Sim, o nome do deputado Felipe Francisquini foi o nome que foi acatado pela nossa bancada. Como vocês bem sabem, né, nós fizemos aí o fechamento de um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o PSL nesse acordo ficou com a presidência da CCJ, né, que é a comissão mais importante dessa casa e a mais importante, obviamente, né, para que nós demos aí o pontapé inicial na nova Previdência. Seria uma loucura deixar na mão de um inimigo a CCJ, né? Então vamos ter um aliado. O Felipe Francisquini é um jovem deputado, chegou aqui na Câmara nessa legislatura, mas já tem experiência de Assembleia Legislativa, gosta do assunto e vai ser apoiado pela Bia Kicis, que vai ser a vice-presidente aí nessa composição que nós fizemos. E como é que estão as tratativas para a escolha do relator? Estamos conversando bastante, né? Vários nomes aí estavam disputando esse espaço para relatar a nova Previdência. Depois que o texto chegou, alguns nomes vieram conversar comigo, dizendo, não sei se eu vou, a gente vai mexer, não vai mexer no texto. E nós temos aí uma disputa, vamos dizer assim, de 5 nomes que estão tentando se encaixar aí na relatoria. O importante é que seja alguém absolutamente alinhado com essa pauta econômica, alinhado com o governo e também alinhado com o presidente da Câmara, aqui, Rodrigo Maia, uma vez que todos nós estamos convergindo aí para o mesmo caminho em relação à nova Previdência. A busca nesses 5 nomes é por um nome mais técnico, líder? A busca nesses 5 nomes é por alguém que tenha musculatura, né, até para aguentar bastante pressão, né? Por óbvio, o relator aí da nova Previdência vai sofrer muita pressão, em especial de alguns segmentos, né, que são aqueles que eu chamo de marajás da Previdência, né? Então tem que ser alguém que tenha musculatura para suportar a pressão, para aguentar essa pressão. Obviamente que tenha também um perfil técnico em relação a esse assunto e que esteja absolutamente alinhado conosco, politicamente falando. Arthur Maia e Pedro Paulo estão entre esses 5? São bons nomes. Há outros nesse páreo, mas são bons nomes. Fim da unicidade sindical vem depois da Previdência? Eu creio que sim. Previdência, nesse momento, é o que nós temos aí de mais importante para o país. Qualquer coisa que tire do foco, né, a nova Previdência tem que ser deixado para um segundo momento. Mas aqui nessa casa, tudo é na conversa, né? Então, a senhora que esteve com o Marinho, isso vai ser tratado como prioridade depois da Previdência? Por que o governo está defendendo essa pauta também desde já? Sim, é muito importante para você dar a liberdade, né, a quem contribui com o sindicato. Paga quem quer. Simples assim, paga quem quer. Então, faz parte aí da linha do governo, né, e a gente vai conversar aí com o presidente Rodrigo Maia para conduzir da melhor forma essas 2 pautas, a Previdência e a questão sindical. Deputada, a senhora acha que essa postagem polêmica aí do presidente Bolsonaro sobre o Carnaval vai, de alguma maneira, afetar as coisas aqui no Congresso, né? Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram? Acho que não, gente, acho que não. Tudo que envolve a comunicação do presidente geralmente, né, vira algo muito grande, até porque ele é
um fenômeno nas redes sociais. Então eu vi muita gente criticando e muita gente defendendo. Eu acho que é o seguinte, a gente está num país democrático, as pessoas têm o direito de expressar suas opiniões e o choro é livre, né? Então o presidente expressou uma opinião dele, postou um vídeo que acabou circulando aí, né, no Brasil e no mundo, pronto, acabou, página virada, vamos em frente. Nem se fala mais nisso dentro do governo. Isso reforça uma orientação para ter mais cuidado com esse tipo de postagem e evitar um pouco o desgaste que foi gerado com esse tipo de postagem? Veja, quem define a orientação em relação às postagens do presidente da República é o próprio presidente da República. Né? Seria, assim, de um amadorismo monstruoso eu dizer qual é a orientação que o presidente da República tem que seguir. Ele é o homem que ocupa o maior cargo desse país e é responsável, né, por todas as coisas que faz. Então, se o presidente achou que deveria fazer a postagem, ele fez a postagem, a gente tem que respeitar o desejo dele nesse momento. Foi elogiado por alguns, criticado por outros, é do jogo democrático, é da liberdade. Líder, e as MPs? Que estão as funções para analisar de fraude, portanto, Sim, a gente tem aí uma lista de 21 MPs, né? Vocês estão vendo que o meu trabalho está bem facinho, né? São 21 MPs, na semana que vem a gente já começa a instalar as comissões e fazer tudo rodar. Já tem previsão de quais serão instalados na semana que vem? Quais são as prioridades? Não, vou definir isso com o presidente da casa hoje. Então, a expectativa da pauta ser é a CCJ, são as MPs, como é que está essa expectativa? Se a gente for tocar uma das medidas provisórias, que pode inclusive ser reeditada, tá? Que é que vence no dia 13, a principal expectativa é a instalação aí, né, da comissão para as medidas provisórias, né? Mas a CCJ está no nosso radar. Eu acho que semana que vem a gente consegue já dar um start em tudo isso. Esse atraso inicial mantém-se, mesmo assim o governo mantém a previsão até junho para aprovação da reforma? Eu acho que sim, dá para, obviamente, esticando uns dias a mais, né? 2 semanas a mais ou 2 semanas a menos não vai fazer diferença no final das contas na aprovação da nova Previdência. O importante é a gente, de fato, costurar essa base, que é o que eu estou fazendo aqui, junto com o ministro Nix, junto com o ministro Santos Cruz e também agora junto com aí, o líder Vitor Hugo, costurar essa base para que o texto chegue no plenário com a base consolidada. Se vai ser no último dia de maio ou em meados de junho, não faz a menor diferença. O que importa é a gente aprovar o texto. A flexibilização, inclusive, de vários temas polêmicos, Não. Vários temas polêmicos, não. Vários me dá medo essa coisa. Vamos flexibilizar muita coisa, tem que tomar muito cuidado com isso, que para cada ponto de flexibilização significa uma economia menor. E a gente não vai desviar o foco da economia, que é de pelo menos 1 trilhão. Ponto. Né? Então, dentro desse processo de flexibilização, vamos discutir o BPC? Vamos discutir o BPC. O Congresso, o Parlamento, né, tem autoridade para fazer isso, a gente vai discutir. Né? Mas qual é o impacto? Qual é o BPC que pode ser discutido ou se é possível que haja modificação? Isso tem que ser feito aqui dentro, junto com a equipe econômica fazendo conta, com a calculadora na mão. Né? Se a gente vai discutir a aposentadoria rural, então qual é o impacto que isso vai ter? Não dá para abrir aí um leque gigantesco de flexibilizações, discussões, porque aí a gente não terá a reforma da Previdência ou a nova Previdência. A gente vai ter um Frankenstein da Previdência e não é isso que a gente quer. E ainda sobre a declaração do presidente hoje mais cedo, no sentido de que a democracia depende da vontade das Forças Armadas. Houve muita crítica em relação a isso, no sentido de que, na verdade, a democracia depende, ela subsiste da Constituição e da vontade da população brasileira. O vice hoje disse que o presidente foi mal interpretado nessa declaração. O senhor não acha que foi uma declaração, no mínimo, equivocada na forma de se expressar? Não, gente, eu não acho e eu não vou ficar rebatendo declarações do presidente da República. Meu foco aqui é a Previdência. Né? A líder do governo no Congresso não está aqui para ficar rebatendo declarações do presidente da República. Líder, nomeações segundo, terceiro, quarto escalões e emendas que saem a partir de quando, senhora? Bom, as nomeações, né, eu tenho dito e repito, o problema não são as indicações, o problema é a corrupção. Então, há critérios técnicos que vão reger todo e qualquer tipo de indicação. Isso aí é uma premissa que o presidente da República não abre mão e todos aqui no Congresso já entenderam isso. Né? Então, tudo está sendo costurado aí com muito cuidado,
né, para que nós tenhamos as melhores pessoas, as mais qualificadas, nos lugares certos, prestando um bom serviço público à população. Ponto. Em relação às questões de orçamento, as emendas são impositivas. Hoje eu conversei rapidamente aí em relação a esse assunto também com os ministros Santos Cruz e Onix, e na semana que vem começa aí uma nova rodada de conversas com os líderes, tanto os líderes aí das bancadas, os coordenadores das bancadas regionais, quanto os líderes dos partidos. E a gente vai ter boas notícias aí já a partir da semana que vem. Agora, a pressão para a chegada do PL dos militares continua? Tem previsão disso? Continua assim, vários parlamentares, vários líderes dizem que só dá para começar a discutir a questão quando chegar o projeto envolvendo os militares. Agora, o projeto está pronto, depende aí do desejo do governo de encaminhar para cá. Vamos conversar sobre isso, é possível que chegue um pouco antes, por que não? A senhora falou de disputa de 5 nomes para a relatoria, quais são esses 5? Você está querendo saber demais, né? Está querendo saber demais. E a senhora tinha citado 2. Não citei 2, não. Eu disse que são bons nomes, nem disse que fazem parte dos 5 que eu citei. Ela me disse aqui, me citou 2 nomes, são bons nomes, né? Mas dentre os bons nomes dessa casa, 5 estão no páreo. Tudo vai ser definido aí na conversa, no diálogo. Só para entender, são 5 nomes para a relatoria da CCJ ou são 5 nomes para a comissão especial? Comissão especial. Comissão especial. E CCJ? Como é que está a questão da relatoria para a CCJ especificamente? Também estamos conversando, não tem nada definido ainda. Essa semana, por mais que tenha sido uma semana aí de carnaval, foi uma semana importante, né, para o trabalho de articulação política. Né? Você vê que vários nomes, né, da articulação ficaram em Brasília justamente porque houve uma série de reuniões e amanhã vai ser um dia também importante, né, para que nós possamos definir as posições já a partir da semana que vem. Houve críticas, né, desde o começo dos trabalhos do Congresso, a articulação política do governo, né, o governo na sua relação com os líderes aqui na Câmara, né? Como é que está o andamento dessa negociação para que o governo tenha uma base aqui no Congresso? A gente está andando a passos mais largos, né? Como eu disse para você, a gente vai já na semana que vem ter uma nova rodada de conversas com esses coordenadores das bancadas temáticas e também com os líderes dos partidos, né? E boas novas virão. A gente vai ter aí um momento mais auspicioso nessa relação entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. É natural que haja ali algum tipo de divergência nesse início de relação, um bate-cabeça, né? Mas agora a coisa está transitando aí por um caminho melhor. Aguinaldo Ribeiro vai ser líder? Tem que perguntar pro líder do blocão, gente. Pergunta pro Omar. É um bom nome, é um bom nome. Líder, o presidente, a senhora acha que deveria se envolver mais e conversar mais com os parlamentares e mostrar que realmente ainda mais a reforma é prioridade zero? Olha, o presidente está fazendo os esforços dele, né? E tem pessoas aqui que ele colocou para fazer essas articulações dentro do Congresso Nacional. É claro que a mão do presidente, a palavra do presidente sempre pesa muito, né? E é importante que ele participe dessas conversas sim. Mas, primeiro, nós vamos iniciar as conversações aqui, eu, o ministro Onix, o general Santos Cruz, né? E depois aí da articulação costurada, aí sim entra o presidente da República, né? Mas é claro que ele é o nosso garoto propaganda aí ideal da nova Previdência e ele vai participar, né? As lives devem começar a serem retomadas semanalmente, né? Ele vai voltar a ter esse olho no olho aí com o eleitor, que é uma coisa muito importante, afinal de contas ele tem um canhão nas mãos quando o assunto são as redes sociais. Então o presidente vai certamente ter um peso muito grande na aprovação dessa nova Previdência que vai acontecer, vocês podem ter certeza. Só para ficar claro, na CCJ, quantos nomes estão querendo o cargo de relator da CCJ? A gente deve ter aí uma disputa de 3, 4 pessoas, né? Agora dá para fazer, obviamente, uma boa composição entre o nome que vai relatar na CCJ e o nome que vai relatar no plenário, na comissão especial, né? Não precisa ser necessariamente o mesmo, né? Pode ser diferente. Não, pode ser pessoas diferentes. 3 e 4 é para a CCJ. 3, 4 para a CCJ, 5, né, para a comissão especial, e são pessoas que estão preocupadas aí na manutenção do texto e a gente vai ter um bom nome, tenho certeza. Mas é importante, vai ter